Um certo homem comprou uma propriedade velha, uma fazenda muito antiga, que se encontrava em ruínas e planejou melhorá-la. Para isso, ele pediu para que seus empregados cavassem um novo poço. Um antigo fazendeiro vizinho, que havia conhecido o lugar nos seus tempos sábios, disse: "Por que você não reabre o velho poço? Costumava dar muita água boa de beber ali." O homem resolveu seguir o conselho do antigo fazendeiro. Alguns dias depois começou a surgir novamente água boa e fresca naquele velho poço. No texto que lemos, Isaac reabre os velhos poços que seu pai, Abraão, havia cavado. Abraão havia prosperado de tal forma que os filisteus sentiram medo e resolveram entulhar de terra os poços que tinham sido abertos por ele, para que dessa forma impedissem a continuidade de sua prosperidade. Isaac, seu filho, voltou àquelas terras, reabriu os poços feitos por seu pai e começou a prosperar. Os filisteus ainda não eram uma nação forte neste período, por isso temiam a prosperidade de Isaac e resolveram fazer aliança com Isaac, conforme lemos em Gênesis capítulo 26, verso 28. Há duas grandes lições que devemos tirar. A primeira lição é que Isaac abriu os velhos poços até que deles saíssem água fresca, conforme lemos o verso 18 e 19. Hoje em dia temos a tendência de desvalorizarmos os velhos poços. Vivemos a geração do consumismo, do modismo. O mundo está sempre correndo atrás do novo, do que está na moda, do novo movimento, das novas teorias, das novas tecnologias. Vivemos época de desprezo pelo velho. A maior demonstração dessa verdade está no fato de desprezarmos nossos pais e avós. Chegamos a ponto de termos que elaborar leis, estatutos para as pessoas de terceira idade, porque não conseguimos tratá-los com dignidade. Precisamos de leis que nos impeçam de tratá-los mal. Contudo, acredito que mesmo com leis, o homem continuará desprezando as pessoas da terceira idade. Leis não mudam corações. O mundo precisa de Jesus. Só Ele pode mudar os corações. Na igreja, desprezamos os ensinos das Escrituras, desprezamos os ensinos dos apóstolos, desprezamos os ensinos deixados pelos reformadores da igreja, desprezamos até mesmo as experiências descritas na Bíblia. Os reformadores deram início na busca de reabrir os velhos poços, contudo eles deixaram muita terra ainda para ser tirada, para que possamos beber água fresca. No entanto, a igreja que se seguiu depois dos reformadores desistiram de continuar abrindo os velhos poços. Algumas se deram por satisfeitas com o trabalho dos reformadores e estão bebendo água barrenta, porque possuem medo de continuar o trabalho. Seus medos os paralisaram a ponto de pensarem que já possuem a água fresca. Tornaram-se legalistas, rígidas, inflexíveis e usam a própria Bíblia ou seus símbolos de fé para atacar todos aqueles que ousam lembrá-los que ainda é preciso continuar cavando. Não podemos desprezar os ensinos que os reformadores nos deixaram, mas precisamos também continuar cavando e entender aquilo que Deus tem para o nosso tempo. Não podemos sentir-nos satisfeitos com o que os reformadores deixaram para nós. Precisamos cavarmos até bebermos de uma água fresca, até vermos a ação do Espírito Santo em nossas igrejas, como era na igreja primitiva. Os doentes eram curados, os cegos viam, os mortos ressuscitavam, os paralíticos andavam, os crentes falavam em novas línguas, profetizavam. Jesus disse que estes eram os sinais do reino de Deus, sinais de que o Messias chegou e inaugurou a nova era, conforme lemos em Mateus capítulo 11, verso 5. O reino de Deus está presente no mundo através da igreja, de mim e de você. Estes sinais, diz ainda a Bíblia, seguirão os que creem, conforme descreve Marcos,
capítulo 16, verso 17 e 18. Vamos continuar cavando, até que a unção de Deus venha sobre nós, como veio em Pentecostes. Deus tem coisas novas para o nosso tempo. Isaac cavou até sair água fresca, e com certeza, se continuarmos buscando com intensidade a Deus, beberemos da água fresca que Cristo dá. A segunda lição que nós tiramos é que Isaac abriu novos poços, mas continuou na busca de água pura, conforme lemos versos 20 ao 33. Nestes versos encontramos Isaac abrindo diversos novos poços. Isaac tomou a iniciativa de abrir novos poços uma vez que começaram a persegui-lo. Em vez de contender e lutar, Isaac resolveu ir em busca de um novo local e abrir um novo poço. Devemos aprender com essa atitude de Isaac que não é errado abrir novos poços. Isto é, não é errado abrir novas igrejas. O problema não está em abrir novas igrejas. O problema está em não buscar a água fresca. Muitas vezes, pastores e membros são perseguidos por causa da visão que Deus lhe dá. Nem todos caminham na mesma velocidade espiritual. E isto acarreta problemas dentro das igrejas. Algumas pessoas querem beber de água mais pura, querem cavar mais os poços espirituais. Entretanto, outros estão satisfeitos no nível que alcançaram. Diante dessa realidade, inicia-se um processo de divisão dentro das igrejas. Precisamos tomar cuidado ao abrirmos novos poços. Alguns, cansados de beberem águas barrentas, resolveram abrir novos poços. Você pode mudar de lugar, mas não pode mudar de fonte. A fonte para se encontrar a água continua sendo Jesus. Isaac, ao abrir novos poços, continuou buscando água fresca, água pura para se beber. Muitas pessoas estão buscando água pura, mas por falta de profundidade bíblica, acabam bebendo água estranha, provindo de fontes estranhas. Não podemos buscar em fontes estranhas. Jesus é a única fonte de água pura. Somente Jesus pode dar-nos do Espírito Santo, conforme lemos João capítulo 7, versos 37 ao 39. Hoje em dia usam-se tantos meios para buscar o Espírito Santo. Alguns querem te levar para viagens astrais. Dizem que você se libertará do seu corpo e poderá encontrar a verdadeira água da vida, a verdadeira espiritualidade. Dessa forma você terá um encontro com o Espírito de Deus. Outros querem te induzir através de técnicas de meditações, yogas, relaxamentos para alcançar em Deus. Existem igrejas que te induzem a sacrifícios e até mesmo a pagamento de taxas por bênçãos, como se com sacrifícios e dinheiro você pudesse trazer Deus para dentro de sua vida. Vendem fetiches, flores, cruzes, fitas, para que você compre e leve para casa, acreditando que por meio desses fetiches você terá a proteção de Deus. Deus não se vende. Deus não é mercadoria que podemos manipular. A bênção de Deus não está em nosso controle para que possamos vendê-la. Ele abençoa quem o busca de todo o coração. E não precisa pagar nada por isso. Podemos ser mediadores da bênção de Deus, mas não manipuladores da bênção de Deus. Na falta de contentamento com suas igrejas, muitos cristãos buscam unção em movimentos desconhecidos que surgem de um dia para o outro, sem base bíblica. Homens que do nada aparecem como apóstolos, pastores ou bispos. Cuidado, você pode estar bebendo de água contaminada, de água poluída com princípios demoníacos. Tem pessoas rugindo por aí se dizendo que são leões. Outros estão urinando, marcando territórios. Tem aqueles que estão mandando em Deus. Outros estão casando-se com pessoas do mesmo sexo. Há aqueles que jogam a ceia pelo chão para marcar território. Diversos ensinos estão misturados com princípios de umbanda, gnosticismo, budismo. A nova era tem buscado sincretizar as religiões e muitos pastores têm aderido inocentemente a esses ensinos.
na busca de ter igrejas grandes, não consegue mais discernir o certo e o errado. Penso que grandes templos e grandes igrejas são sinônimos da bênção de Deus. Leia 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Você não precisa ir a lugar nenhum para ter um encontro com Deus, para beber da água que Cristo dá. Basta dobrar seus joelhos e orar a Ele de todo o coração. Só existe uma fonte de água viva. Essa fonte é Jesus. Precisamos voltar para Jesus. Precisamos voltar para a Bíblia, que nos conduzirá a Jesus, porque ela testifica de Jesus. Precisamos voltar para a Bíblia e não para teologias dogmáticas ou sistemáticas. Precisamos voltar para a oração, pois esse é o melhor meio para bebermos da água que Cristo dá. Se quisermos beber da verdadeira água que Cristo dá, vamos seguir os passos de nossos primeiros irmãos em Cristo. Perseveremos na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Vamos nos abrir para o Espírito de Deus, sem medo, sem preconceitos, sem tradições. Apenas vamos buscar e nós o encontraremos. Vamos seguir o conselho do velho fazendeiro. Vamos reabrir o velho poço através da oração e adoração. Deus te abençoe.